Êxodo capítulo 37. A arca. Bezalel fez também a arca. Era de madeira de acácia e media 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Fez também varas de madeira de acácia revestida de ouro. As varas foram introduzidas nas argolas dos lados para carregar a arca. Fez uma tampa de ouro medindo 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta da tampa. A tampa e os querubins formavam uma peça inteira. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para a tampa. Ele fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro em volta dela. Fez também o friso ao seu redor, de 4 dedos de largura, e fez um enfeite de ouro com um bordador em volta do friso. Fundiu 4 argolas de ouro, uma para cada canto da mesa, onde estavam os 4 pés. Colocou as argolas nas pernas da mesa, pouco abaixo do friso, para que sustentassem as varas usadas para transportar a mesa. Fez as varas para transportar a mesa. As varas foram feitas de madeira de acácia e foram revestidas de ouro. Também fez de ouro puro os utensílios para a mesa: os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as ofertas de bebida. Fez também o candelabro de ouro puro batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam uma só peça. Eram 6 braços, 3 de cada lado da haste central. Cada braço tinha 3 taças em forma de amêndoa, cada uma com botão e flor, de 3 taças com formato e flor de amêndoa. No braço seguinte, cada um com botão e flor. Assim eram os 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro tinha 4 taças em forma de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Depois fez 7 lâmpadas. Os cortadores de pavios e os apagadores eram de ouro puro. Foram gastos 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro em todos os seus utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, medindo 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. As pontas de chifre e o altar, propriamente dito, formavam uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte de cima das paredes em volta e os chifres. Além disso, foi feita uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, debaixo da moldura. Nessa argola foram introduzidas as varas para carregar o altar. As varas eram de madeira de acácia revestida de ouro. Fez ainda o óleo santo de unção e um incenso aromático especial. Esse serviço foi feito por perfumistas especializados. Capítulo 38. O altar do holocausto. Bezalel fez o altar das ofertas queimadas. Para esse serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2,25 m de comprimento e 2,25 m de largura e 1,35 m de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar. O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze em forma de rede, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto, para sustentar as varas.
Fez as varas de madeira de acácia revestidas de bronze para transportar o altar, que era de tábuas e oco. Foram colocadas argolas nos dois lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez também o pátio, lá do sul, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado. Eram sustentados por 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e o suporte da cortina eram de prata. Ele fez a mesma coisa no lado norte do pátio, de 45 metros de comprimento, com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e o suporte das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, media 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e o suporte eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22 metros e meio de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada do pátio, as cortinas eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino traçado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e o suporte das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também era revestida de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino traçado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze, os ganchos, o suporte e a parte de cima das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, périto, desenhista e bordador em pano de linho fino, de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. O total da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior às 3 toneladas e meias, 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima, que somaram 603.550. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu em bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos, para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2 toneladas e meia de bronze. Com o bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grelha e todos os seus utensílios do altar, as bases do conjunto de cortina do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo.